irmãos, desde a minha casa. E a gente fica um pouco temeroso, porque às vezes a gente quer falar uma outra coisa, mas a gente tem que estar sempre à vontade de Deus. Quando Deus usar a irmã Bianca no louvor, eu falei assim, não tem jeito. Essa é a palavra, Abacuque, capítulo 3, uma passagem muito conhecida. Eu gostaria que os irmãos aí nos ajudassem. Você que é crente, batizado com o Espírito Santo, cheio de Deus, abre o seu coração aí. Abacuque, capítulo 3. Os irmãos encontraram? Amém? Amém, irmãos? Ajude aí quem não encontrou, irmãos, por favor. Depois de Naum, também outro profeta menor. Ajude aí, eu gostaria que vocês encontrassem, né? Eu estou vendo pessoas ainda escolhendo a Bíblia. A gente vai aguardar, porque eu sei que Deus vai fazer algo muito forte nessa noite aqui, já tem feito, né, irmãos, para a glória do Senhor. E depois vem no final agora uma noite testemunhando, cantando, receba a cura. E eu preciso fazer o que Deus tem nos ordenado aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Todos encontraram, irmãos? Vamos lá, eu vou esperar você, porque Deus quer falar com você. Achou, Renato? Vamos lá. A Gisele ajudou a Renata. E filha do pastor é assim mesmo. Abacuque 3. Eu vou estar lendo os versículos, irmãos vão acompanhando, tá bom? Versículo 1 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Aqui é uma resposta da oração de Abacuque. No versículo 2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos pular agora, irmãos, o versículo 15, tá bom? Até o 18. O versículo 15 diz assim: tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas. Amém, irmãos? Agora eu gostaria que você encostasse a sua Bíblia, colocasse na cadeira, não é? E eu gostaria, irmãos, que nesta noite, em nome de Jesus, você profetizasse para o seu irmão aí da direita e da esquerda, e você vai dizer para ele assim, ó, com voz de profeta: Deus está te vendo. Diga isso para ele, em nome de Jesus. Diga, profetiza para ele. Amém. Deus está te vendo. Irmãos, essa noite nós quase não dormimos. O telefone tocou por diversas vezes, meu amigo, e nós ficamos sabendo da irmã Ana que passou por Senhor. Ali era um ponto de pregação, quando nós abrimos ali em São Rafael de quarta-feira, tinha muita gente, né? Muita gente. O pessoal vinha de Babá, vinha dos Barros Pimentas, aquela lá mesmo, Roma, que você ia comigo às quartas-feiras. Aquela irmã Deus levou essa madrugada, né? E a gente, em parte, a gente fica triste, numa perda da família chorando. E por outro lado, irmãos, ela está melhor do que nós, porque chegou a hora dela, ela está nos braços do Pai. A gente senta, a gente saiu daqui, a gente quer ir para lá. E eu fiquei assim comovido por isso, não é? Pelo trabalho ali, pela irmã. A Gisele ficou triste, a Cisele está com uma dor de cabeça terrível. E nós não conseguimos dormir. Nós íamos para cá, oramos pela manhã. Com isso mexendo no meu metabolismo, né? Eu não tenho uma barriga tão grande assim, não. Mas está bastante chata. Ah, desculpa. Meu estômago não está bom, mas
gostaria que você comesse, irmãos, aí, essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para o seu coração. Esse livro destaca, como profeta menor aqui, destaca a grandeza e a excelência de Deus sobre todas as nações. Então, Deus, por isso que eu pedi para você dizer para alguém, Deus conhece todas as coisas. Você acredita nisso? Quem pode dar um amém confirmando que Deus conhece todas as coisas? E se você for observar com sua Bíblia fechada, aqui, o livro destaca a grandeza, irmãos, e a excelência de Deus sobre todas as nações. E o Senhor nos trouxe para chegar aqui, irmãos, para abençoar vidas. Aleluia. E ninguém aqui faz alguma coisa, quem faz tudo é Deus. Eu gostaria que você agora, neste momento, aleluia, acreditasse no poder sobrenatural de Deus. E meu irmão, vamos testemunhando aqui, aleluia, porque Deus nos disse assim, você estava ali, ó, no final vai cantar, no final você vai orar, nós vamos orar, e milagres vão acontecer, porque Deus quer renovar a minha vida e a sua vida. Jesus, certa vez, ele disse para Pedro assim, olha, Pedro, tu és pedra, Mateus, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja de Cristo, eu quero dizer em Abacuque 3, o dono da obra, o dono da igreja é Jesus Cristo. André, o Diego, os irmãos sabem alguma coisa aqui, o que Deus tinha realizado em poucos tempos aqui neste lugar. Nós já gastamos, não estava aqui pintando, nós já gastamos quase 40 mil aqui. O que é isso, irmãos? É as mãos de Deus. É um Deus que tem cuidado de nós. Aleluia, glória ao Senhor. E a Bíblia nos relata aqui sobre Abacuque 2:20, aleluia, que diz assim, ó, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós precisamos acreditar, irmãos, no poder da palavra de Deus. E Abacuque 3, o versículo 6 diz assim, Deus, ele parou e mediu a terra. Então Deus está olhando para nós aqui nessa noite. Lembra a leitura oficial do Salmo 139? Aleluia, glória ao Senhor. Ele parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram expulsados, os outeiros eternos se curvaram, o andar eterno é seu. Para você ter uma visão melhor, irmãos, não é onde você queira enxergar, às vezes você tem que subir em degraus numa escada, aleluia. Mas Deus nesta noite está olhando de lá de cima para baixo, está contemplando aqui, viu, Wesley? Aqui nesta noite, esta rua. Manuel Augusto Gomes 263, onde você está aqui sentado, adorando e recebendo essa palavra profética aqui nesta noite, e o nome do Senhor será glorificado. Estamos crentes batizados no Espírito Santo nesta noite, pode dar glória para o Senhor aqui nesta noite, aleluia, glória ao Senhor. E Abacuque enfatiza aqui a soberania divina da existência. Deus vai te honrar nessa noite, Deus vai te abençoar nesta noite até o final deste culto para a glória do Senhor. E uma coisa que me chamou muita atenção, irmãos, aqui, aleluia, é a vocação de Abacuque para o ofício profético. Ele foi chamado para profetizar, aleluia, e também para o exercício litúrgico, glória ao Senhor, manifestada em sua obra, revela a sua personalidade, irmãos. Deus escolheu Abacuque porque ele precisava dele. Deus te escolheu porque ele precisa de você para mudar vidas. Eu estou muito crendo aqui nesta noite, viu, Rosa? A primeira oração que nós temos aqui, nós apresentamos a sua vida, a irmã Itália, o Naninho, o Rony estava aqui. Nós apresentamos muitas famílias aqui, irmãos. E Deus vai nos usar nesta noite, vai usar a sua vida e a minha vida para abençoar a vida, e o nome do Senhor será glorificado. Mas eu gostaria que você abrisse o seu coração, deixe o seu melhor para o Senhor, aleluia. E antes de tudo, irmãos, Abacuque, ele era profeta, glória ao Senhor, pois assim ele se apresenta aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, o peso que viu o profeta Abacuque. Sabe por quê, irmãos? Ele via a situação como estava Judá. Glória ao Senhor. Deus, ele é maravilhoso. O Senhor está nos usando pela sua misericórdia. Aleluia. Do jeito que estava Judá, não poderia ficar. E os olhos do Senhor estavam voltados para
para ajudar. E nesta noite, Deus, os olhos do Senhor estão voltados para a sua vida e para a minha vida, para a minha vida e para a sua vida, para a sua vida e para a minha vida. Nós estamos neste lugar aqui para receber bênçãos do Senhor, aleluia. Irmãos, e como profeta, aleluia, Abacuque ele era sensível às situações espirituais e materiais vivenciadas pelo seu povo. O povo estava diante do Senhor, distante de Deus, aleluia. Ali, irmãos, havia 4 reis ruins que pecou contra o Senhor, não deu muito crédito nas coisas de Deus, aleluia. Então a nação ali estava sendo muito prejudicada. Irmãos, olhe para mim, por favor, no nome de Jesus, que dá bênção ao Senhor, porque Ele é o dono da obra, aleluia. E Abacuque, ele estava preocupado, irmãos. Ele não suportava injustiça, como muitas das vezes você também não aceita certas situações. Abacuque estava nessa situação. Abacuque estava denunciando ali o seu avanço. Em Abacuque, do 1 ao 4, não dá para a gente ler. Glória ao Senhor, mas nós não temos tempo. A violência estava demais. Deus iria tomar uma situação muito séria. E Abacuque começou a falar com Deus, como você fala, como eu falo às vezes. Deus, será que você não está vendo? Não é assim, irmã Cláudia? Não é assim, Deus, será que o Senhor não está vendo? Às vezes a gente pergunta assim, até quando, Deus? Mas tudo que você está passando é uma experiência para você contar para alguém mais tarde. Olha, eu passei também isso, e Jesus me deu vitória. Eu na sua mão e dou glória para Jesus nessa noite, porque Deus vai fazer algo muito extraordinário aqui nessa noite, viu? Sentir Rony, e o nome dele será glorificado. Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. Eu também sei que na porta vocês estão sentindo Deus aqui nessa noite, nesse lugar, para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Abacuque não suportava injustiça. Ele denunciava o seu avanço. Como profeta também ele era sensível para ouvir a voz de Deus, aleluia. Isso me chama muita atenção, irmãos, que o Senhor nesta noite, glórias ao Senhor, arranca os comichões do meu ouvido, do seu ouvido, aleluia, e coloca um pouquinho de óleo nos nossos ouvidos, que simboliza o Espírito Santo, para nós sermos sensíveis à voz de Deus. Deus está nesse lugar falando comigo e com você. Você não vai ser mais o mesmo. Nessa noite você vai sair daqui diferente, porque o Deus que respondeu para Abacuque é o mesmo Deus que estamos usando a nossa vida para falar com você aqui nessa noite. Irmãos, a honra dele, a glória dele, mas eu gostaria que você, eu não tenho esse hábito não, irmãos, mas eu gostaria que você aplaudisse Jesus no meio dessa mensagem agora, porque Deus vai fazer algo muito extraordinário aqui nessa noite. Glória ao Senhor. E a Bíblia é real. E Abacuque estava ali como numa torre de vigia, em Abacuque 2:1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Nesta noite, se apresenta diante do Deus forte e poderoso. Aleluia. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido, aleluia, quando eu for chamado, quando eu ouvir a voz de Deus. Será que nós iremos dizer assim, aleluia, como ele chamou Isaías? Será que nós vamos ter coragem de dizer assim, Senhor, eis-me aqui? Ou nós iremos dizer, Senhor, agora não, deixa eu ficar mais um pouquinho, com mais idade. Não, Senhor, deixa meus filhos crescerem, meus filhos nascerem, meus filhos estudarem, meus filhos casarem. Não, aleluia. Abacuque ele disse assim, olha, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. Deus está falando com você nessa noite, irmãos. É a última vez que eu vou pedir isso. Diga assim para alguém da direita e da esquerda: Deus está falando com você. Diga para ele: é a última vez. Eu não gosto muito disso, não. Aleluia, glória ao Senhor. Mas eu quero quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Como profeta, glória ao Senhor, escritor aqui, como Abacuque, aleluia. Uma coisa que Abacuque era também, irmãos, aleluia. Abacuque, ele era levita e adorador. Levita e como adorador, desgraçado, irmãos, aleluia, de forma apaixonada e poética, seu amor a Deus. Nesta noite, irmãos, demonstre seu amor para o Senhor. Demonstra o seu amor pelo Senhor, irmão. Sabe aquele glória e aquele amém que sai das suas entranhas
conhece o profeta maior, chamado Daniel. Viu, Wesley? Ele orou 20 dias. A sua resposta veio depois de 21 dias. Eu não sei qual tempo que você está esperando, viu, irmão? Eu não sei qual tempo, dias e meses, mas Deus conhece e vai nos dar resposta, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Glória ao Senhor. Quero dizer uma coisa muito séria para você, como crente pentecostal, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Deus vai fazer proeza nesse lugar aqui, e o nome dele será glorificado, irmão. Existe um carinho aí, mas a gente paga preço, a gente ora, a gente consagra, a gente vai naquela montanha falar com o Senhor para a sua vida ser abençoada pelo Senhor, e Deus vai honrar nossa fé. Glórias ao Senhor Jesus. Olha, irmãos, quando a fé, olha só, quem tem fé aqui, irmãos? Uns têm fé demais, uns têm fé de menos, né, Luiz? Aleluia. Mas quando a fé honra a Deus, sabe aquele momento, irmãos, que você diz: Deus, o final está chegando, eu não vejo nada, mas eu tenho fé que algo Deus vai fazer na minha vida. Você que tem fé, dê um grau de glória aqui nessa noite. Quando a fé, a sua pequena fé, aleluia, glória ao Senhor, não é aquela fé salvífica, não, é uma fé crescente. Quando a fé honra a Deus, mesmo faltando, pode faltar alguma coisa da sua vida, da sua casa, mas quando a fé que você tem honra a Deus, Deus honra a sua fé. Te permite dar glória. Quando a sua fé honra a Deus, Ele honra a sua fé. Aleluia. Ele diz assim: ela está acreditando, ele está acreditando. Aleluia. Então vou honrar a fé dele e dela e vou abençoar. Aleluia. A vida espiritual só torna-se satisfatória quando estamos, a nossa vida espiritual, quando nós estamos num templo, aleluia, ou no nosso quarto. Quarto significa intimidade, aleluia, viu? Quando a gente entra, ou na igreja, com vontade de orar, ou no templo, ou no quarto, aleluia, ou no seu trabalho. Desculpa dizer isso, porque isso muitas vezes, irmãos, aleluia, que eu entrava naqueles banheiros, teve um mau cheiro. Antes do almoço, eu entregava a minha consagração a Deus. Eu dizia assim: Senhor, receba a minha consagração, como o Senhor recebeu o sacrifício de Abel. Irmãos, quando eu orava isto, acho que é Salmo 119, 20, aleluia, e quando eu entregava a minha consagração para o Senhor, eu sentia um arrepio, todo o meu corpo ficava arrepiado, e era um sinal, irmãos, aleluia, glórias ao Senhor, que Deus estava recebendo a minha consagração. E nesta noite não será diferente. Você sabe quando você fala com Deus, e você sabe quando Deus escuta a sua oração, o seu clamor, e recebe. Nesta noite não é diferente, irmão. Não estou aqui querendo mexer nisso, não. Aleluia, glórias ao Senhor. A Bíblia, ela é muito real e verdadeira. Glórias ao Senhor. Deus quer honrar a sua fé, e Deus quer honrar a minha fé. Irmãos, eu estou tentando correr aqui para mim tentar terminar, mas eu acho que é o Salmo 119. Eu estou mentindo. Quando nós falamos alguma coisa, quando nós sentimos Deus, viu? Rita, o Espírito de Deus toca em nossas vidas, a nossa carne estremece. E o Salmo 119, 120, a gente vai aprendendo muito com Deus. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Aleluia. O salmista está dizendo isso. Quem já sentiu muitas das vezes a presença do Senhor e o corpo ficou arrepiado? Sabe o que é isso, irmão? É a presença eterna de Deus, a qual o mundo não tem luxo para sentir. Aleluia. Eu sei que Deus vai avivar muita gente aqui nessa noite, meu irmão. Deus me fez uma promessa e vai cumprir. Acredita nisso, irmãos. Aleluia. E o avivamento, irmãos, por definição, é a poderosa ação de Deus. É um ato soberano de Deus. É algo independente. Olha só, o homem nada pode fazer. Não adianta você querer pular
Deus. E Deus somente é quem o faz o avivamento dentro de você. O avivamento pode começar com uma pessoa, como foi na Inglaterra com John Wesley, um grande missionário. Aleluia. E nesta noite vou dizer palavras proféticas. O avivamento pode começar com a minha vida e com a sua vida, para impactar esse bairro aqui para a glória do Senhor. O homem não consegue produzir avivamento, aleluia, mas Deus consegue, irmãos, fazer algo muito especial por mim e por você, aleluia. E todos os avivamentos, prestem atenção, foram marcados e conservados na atmosfera da oração e jejum. Jejum e oração. Não adianta, irmãos, você dizer assim: ore por mim, e você mesmo não ora. Não, o grande avivamento começa com oração. Olha só, tem alguns requisitos: oração, jejum, arrependimento, confissão espontânea, quebrantamento de espírito, humilhação diante de Deus e santidade. Quer ver uma coisa que Deus responde abraçadamente? Aleluia. Olhos marejados, não derrama lágrimas. Olhos marejados, joelhos dobrados e coração quebrantado, não desprezará o Deus. Isso fez me lembrar quando eu preguei no Picanço uma vez essa mensagem. E Deus chacoalhou aquele lugar nessa noite. Nessa noite não será diferente, irmãos. Aleluia, glória ao Senhor. Quando o nosso corpo se arrepia, quando nós estamos diante do Senhor, é porque o Espírito de Deus está trabalhando nessas vidas. Irmãos, vou falar algo muito sério. Se você parou de falar em mistério com Deus, cuidado. Alguma coisa está errada. Se você não falar mais línguas estranhas há muitos dias, cuidado. Você se encontra um pouco distante do Espírito de Deus. Mas nesta noite, irmãos, Deus vai fazer uma coisa notória aqui neste lugar, para a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? A obra é de Deus. Sempre está comigo, a obra é de Deus. É mais forte, a obra é de Deus. Se a obra é dele, se ele é o dono, a prosperidade vem dele, porque a obra é dele, glória ao Senhor. Começa a analisar e meditar assim: Senhor, tem situações que a gente diz: Senhor, nós não iremos conseguir, mas quem é o dono da obra? É o Senhor. A obra é dele, a situação é dele, aleluia, glória ao Senhor. Se a obra é dele, irmãos, quem dá condição e quem envia condição é ele, aleluia. Isso faz me lembrar de Elias. E agora? Não tem mais o que comer, a água do Querite vai acabar, aleluia. Mas daqui a pouco, irmãos, Deus manda um garçom, aleluia, um corvo, trazendo carne para Elias. Olha a providência de Deus. Deus está falando com você aqui nessa noite. Providência de Deus, aleluia, glória ao Senhor. Se a obra é dele, irmãos, por causa do dono da obra, quem prospera é ele, quem dá condições é ele, quem faz alguma coisa por sua vida é ele. Deus é tudo, irmãos. E João diz assim: sem ele nada podemos fazer. Quem quer ser avivado pelo Senhor aqui nessa noite? Falta 15 minutos para a gente encerrar o culto. Aleluia, glória ao Senhor. E Abacuque estava dizendo assim: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra. Deus é o dono da obra. Irmãos, se eu focar no que estão falando, eu não vejo nada. Eu paro no meio do caminho. Mas a promessa de Deus será concretizada, porque a obra é dele, você é dele, o povo é dele, e ninguém pode frustrar os projetos do Senhor. A gente vai querer encerrar, irmãos, mais 5 minutos nesses versículos, aleluia, de Abacuque 17 e 18, aleluia. Aqui o versículo 17, irmãos, de Abacuque: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da alimento aumenta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja nada. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Se você for observar, logo no início, no capítulo 1, Abacuque ele começou a queixar-se no início, ele começou a reclamar, aleluia. Ele começou a fazer tantas indagações, aleluia. Aqui traz resumidamente, irmãos, uma antivisão do profeta menor.
Aleluia. Sobre os resultados da destruidora invasão babilônica que afetou toda a terra dos judeus. Os caldeus entrou ali e destruiu tudo. Aleluia, glória ao Senhor. E Abacuque diz a Bíblia aqui, irmãos, no versículo 17 e 19: ainda que a invasão dos caldeus, que eles vinham chegando ali, irmãos, destruía tudo eles destruíam. Aleluia. A videira, olha, versículo 17: que a videira não floresça. Por quê, irmãos? Aleluia. Eles entrariam ali e quebrariam tudo, irmãos. Destruíam árvores, as colheitas seriam ruins. Aleluia. Destruíam as videiras, a oliveira, os cereais, batariam ou saqueavam os rebanhos. Por mais que houvesse o fracasso da colheita, aleluia, as tropas inimigas, aqui está o versículo 17, eles acabavam com a terra, mas com frequência eles destruíam árvores e a colheitas. Versículo Abacuque, se queixando de tudo. E quando eles subiam os degraus da torre de vigia, ele ouviu a voz de Deus. Irmãos, o crente que ouve a voz de Deus é diferente. Aleluia. E quando ele abre a boca, irmãos, aleluia, eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, irmãos, o Senhor vai para nós, eu e o André, e vocês, irmãos, para abençoar a vida de vocês. Aleluia. Deus vai dar condições para vocês, vai prosperar vocês. Eu profetizo aqui no nome de Jesus, para vocês abençoar a igreja do Senhor Jesus, prosperar em todas as áreas. Aleluia. A sua vida conjugal, a sua família, aleluia, prosperar mesmo, ter condições no nome do Senhor. Deus está dizendo ao meu coração, dizendo assim: fale para a minha igreja que eu sou um Deus abençoador. Aleluia. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite, irmãos? Abacuque começou reclamando. Eu começo a observar como o culto já mudou. Aleluia. Uma palavra estimulada a vida de Deus. Aquilo que não estava dando certo vai dar certo. Olha só, Senhor, por mais que Judá fosse devastado pelos caldeus, aleluia. Olha só, irmãos, os caldeus, eles seriam instrumento divino para castigar os judeus, a pedido do profeta. O profeta pediu, Abacuque pediu, aleluia. Mas quando ele começou a se queixar, se reclamar, aí no versículo 18, 17 e 18: Senhor, ainda que a figueira não floresça. Isso preocupa a Bianca, você cantou e Deus me estimulou para pregar nessa noite. Aleluia. Ainda que a floresça, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, roubadas, e nos currais não haja vaca. Olha, Senhor, pode acabar com tudo, eles podem destruir tudo, as árvores, as pastagens, aleluia. Mas tem uma coisa: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Quer dizer que Abacuque começava seu livro com queixas e terminam com grande alegria. Nesta noite, irmãos, o culto, eu cheguei aqui com muita dor. Aleluia. Eu olho para a nave da igreja, eu vejo rostos brilhantes, porque nós iremos receber coisas do céu. Não é do homem dele, é coisa de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Os caldeus podem invadir, foi permissão de Deus. Deus está usando os caldeus para querer destruir Judá, para destruir Judá. Isso é providência, permissão de Deus. Aleluia. Mas quando Abacuque ouviu a voz de Deus, ele disse: Senhor, eu sei que tu vai usar os caldeus para dar uma lição para nós, para ajudar aqui no Reino do Norte. Mas eu queria uma coisa: pode faltar tudo, mas o Senhor será fiel na minha vida. Vamos profetizar que Deus está colocando no meu coração. Palavras lançadas de maldição na sua vida já caiu por terra, o nome do Senhor será glorificado. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar por você. Aleluia. Você viu aqui o desafio que o André fez aqui? Eu gosto do desafio. Nós vamos cantar o mesmo hino. Tu és fiel, Senhor. Aleluia.
Glórias ao Senhor Jesus. E eu vou pedir para você, irmãos, nós vamos ungir pessoas que queiram receber de Deus, aleluia, algo muito grande. Glórias ao Senhor. Eu sei que você precisa hoje de uma vitória. Deus está mandando dizer assim que Ele vai alegrar o seu coração. Senhor, porque as pessoas conseguem, eu não consigo. Você não é inferior, não. Você tem valor dentro do Senhor. Aleluia. Nós vamos ungir pessoas aqui nesta noite. Deus vai lhe dar uma alegria muito grande. Deus vai curar a enfermidade sim nesta noite. Pode vir, vocês vão curar. Aleluia. Vocês vão transmitir a mão de Deus aqui para esse povo. Aleluia. E você precisa de uma oração, de uma unção. Seja quem for, seja minha vida, uma André, seja quem for, irmãos. Subir diante do Senhor. Você vai vir até o altar e nós vamos cantar no Senhor. Pode vir, querido. Deus vai renovar a crente aqui nessa noite. Não importa, seja Elisângela, minha esposa, a minha vida, a Rita, seja quem for. Você precisa de uma vitória, pode sair do seu lugar. Você precisa de um milagre, sai do seu lugar, porque Deus irá fazer grandes coisas aqui. Marque a data de hoje, irmãos. Vocês irão testemunhar, vão pedir oportunidade para testemunhar, vocês vão me ajudar. Você vai me ajudar aí, orando, neste louvor, você vai se alegrar diante do Senhor. Vocês querem? Meu filho, dá um giro aí. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Nós vamos cantar, nós vamos orar. Vocês vão estender as suas mãos. Viu? Deus vai entrar com todos isso. Agora é você. Mas acredite. Deus disse que por ainda pessoas estão acreditando na gente. Esse ministério será uma bênção. Será uma bênção na vida dessa mulher. Ele será glorificado. Ele vai fechar os seus olhos.
Graças a Deus. Queridos, só nos resta agradecermos ao Senhor e